5, irmãos, nós vamos ler os versos 15 ao 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta causa, ou por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai amado, justo, santo e fiel, te agradecemos, a Deus, por estar aqui nesse culto, Pai, para a honra e glória do teu nome, tu és exaltado e engrandecido nesse lugar. Pedimos agora a graça do Espírito Santo, nos ensinando, nos mostrando, nos advertindo, nos exortando, plantando a semente em nossos corações, e que todos nós, Pai, possamos sair daqui cheios do teu Espírito, cheios dessa palavra, cumprindo a sua vontade, Pai, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Louvado seja Deus. Desde a semana passada, irmãos, nós demos início a uma série de estudos, de pregações, estudos da escola dominical e em breve também nas células sobre o Espírito Santo. Percebemos, irmãos, a grande necessidade que a igreja tem hoje de aprender sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sido esquecido na igreja. O Espírito Santo, ele tem sido negado na igreja. Ou muitas vezes o Espírito Santo tem sido usado de forma errada, crido de forma errada. Mas a igreja hoje, mais que nunca, precisa do Espírito Santo. Amém. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode viver sem a comunhão do Espírito Santo? Pode. Mas você vai viver uma vida ruim. Você vai ter uma experiência de vida ruim. Mas com o Espírito Santo, você vai experimentar as primícias do reino de Deus. Amém. As promessas de Deus se cumprindo na sua vida. E mais que isso, você vai experimentar o ser guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser dirigido pelo Espírito Santo. Então o tema dessa noite, irmãos, é enchei-vos do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos aprender o que realmente é ser e estar cheio do Espírito Santo. Existe muita ideia errada sobre estar cheio do Espírito Santo. Talvez você, sentado aí ou em casa, está pensando que eu vou falar sobre reteté, sobre pentecostalismo, sobre mover do Espírito, seja como for que você aprendeu. E nós vamos falar, na verdade, o que a Bíblia mostra sobre ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, semana passada nós começamos essa série de sermões e de estudos sobre o Espírito Santo, onde falamos sobre a descida do Espírito Santo que ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje pela manhã, aqui na nossa escola dominical, nós falamos sobre quem é o Espírito Santo. Ok? E hoje à noite vamos falar sobre o início da operação do Espírito Santo na nossa vida, que é ficar cheios do Espírito Santo. Primeiramente eu quero lembrar vocês quem é o Espírito Santo. Muitos não sabem, muitos têm uma ideia. Primeiramente, irmãos, o Espírito Santo não é uma força. Ele não é como uma eletricidade. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele não é como uma fumaça ou algo
místico, como alguns pensam. Ok? O Espírito Santo também não é uma sensação, um arrepio, um calafrio ou emoção. O Espírito Santo não é isso. Outra coisa importante, nós não temos controle sobre o Espírito Santo. É o Espírito Santo que deveria controlar a igreja. Amém. E não a igreja controlar o Espírito Santo. Você pode dizer, mas isso é claro, mas não é tão claro. Se você passa em frente a algumas denominações, algumas igrejas evangélicas, vai estar escrito assim: quinta-feira, culto dos milagres. Quem é que faz milagre na igreja? Quem é, irmão? Só um sabe? O Espírito Santo. Então quer dizer que se eu colocar uma placa aí na frente dizendo que quinta-feira tem milagre, o Espírito Santo está obrigado, né? A vir fazer milagres. Como assim, gente? Eu não mando no Espírito Santo, eu não governo no Espírito Santo. Inclusive, Paulo, o apóstolo, disse que o Espírito Santo, em Coríntios capítulo 11, ele opera na igreja quando ele quer. Quando ele vê que a igreja necessita. Ok? Quem é, afinal, o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus. Irmãos, tem gente que acredita que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. As pessoas pensam que é como se Deus soprasse, ok? E Deus é o Espírito Santo. Não é isso. A Bíblia mostra, e nós falamos sobre isso hoje de manhã na escola dominical, mostramos os versículos. O Espírito Santo é uma pessoa. Amém. Quando Ananias, em Atos dos Apóstolos, pecou mentindo na hora de ofertar, ele mentiu, e Pedro era o pastor da igreja, o apóstolo. Quando Ananias traz a sua oferta, Pedro diz: você, Ananias, mentiu ao Espírito Santo. E no decorrer do versículo ele diz mais à frente: e o que vai acontecer com você agora é porque você mentiu a Deus. Espera aí, mentiu ao Espírito Santo ou mentiu a Deus? Aos dois, irmãos, porque os dois são um único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas distintas, formando um único Deus. Então não tenha dúvida, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus. E não são três deuses, mas um único Deus. A matemática de Deus é simples, irmãos. Mais simples que a nossa. A nossa é 1 mais 1, 2. Mais 1. E em Deus, como é que funciona? 1 mais 1? 1. Mais 1? 1. Entenderam? Os três são um e são três. Pastor, eu não entendo isso. Irmãos, ninguém entende completamente, porque é um mistério da Trindade. Nós depositamos a nossa fé porque é isso que está escrito. Claro que a fé ela está ligada a entender, a raciocinar, ok? Mas, da mesma forma que você crê que Deus usou Moisés e abriu o mar vermelho, e você tem que deixar a razão um pouco de lado e colocar a fé para crer nisso, ok? Da mesma forma, você deve crer na Trindade. Então diga comigo, com toda certeza no seu coração, diga: eu creio que o Espírito Santo é Deus. E nós precisamos entender que a Bíblia faz essa separação entre o nosso espírito, os espíritos como demônios, anjos e o Espírito de Deus. Amém. O único espírito na Bíblia que é chamado de santo é o Espírito de Deus. Amém. Você tem um espírito. Os demônios são seres espirituais, os anjos também são seres espirituais, mas o único que é narrado na Bíblia, que é santo, é o Espírito de Deus. A palavra santo significa separado. Então, quando falamos do Espírito Santo, falamos daquele que é Deus, mas que é diferente do meu espírito, do seu espírito, dos anjos, dos seres do céu e dos seres que foram expulsos do céu. Ele é diferente.
ele está numa categoria acima, onde ninguém pode chegar. Porque ele é o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Agora, se o Espírito Santo é santo, qual é o fruto número 1 de alguém que tem o Espírito Santo vivendo dentro? Nós falamos que Deus é soberano, mas não cremos na operação do Espírito Santo, não. Se o Espírito é santo, o vaso em que ele habita será santo. Não, eu conheço um irmão ali que é desmantelado. Eu conheço um irmão ali que compra e não paga, que rouba, que mente, que fornica, que adultera. Pode até ser, meu irmão, que este viva assim por um tempo. Mas se ele não se converter pela santificação gerada no Espírito Santo, Deus vai preparar ele e vai levar. Deus vai levar. Mas pastor, Deus vai levar para Ananias, eu acho que vai achar. Eu acredito que acharei Ananias no céu. Ananias era crente em Jesus? Mentiu o Espírito Santo e nós vamos achá-lo lá no céu. Ananias, rapaz, você escondeu a oferta, Ananias. Louvado seja Deus, irmãos. Então, esse Espírito de Deus é santo. E a operação número 1 do Espírito Santo na sua vida é te santificar. Amém. Tornar você santo. Irmãos, isso é imprescindível. Ele é santo. E ele vai fazer você viver em santidade. Amém. Não tem como ele viver dentro de você e você ter parte no pecado, porque ele vai ficar. O Espírito vai te acusar. Você está errado. Quando você, também está escrito no livro de Efésios, entristecer o Espírito Santo, ele vai dizer: estou triste com você. Estão comigo, irmãos? Amém. Qual o contexto dessa passagem que nós lemos, né? Nós lemos Efésios capítulo 5. E o contexto, veja só, Paulo, no contexto, ele fala sobre a diferença entre aquele que vive na luz e o que vive nas trevas. Entre aquele que vive para Deus e o que vive para o inimigo, ou segundo as obras das trevas. Paulo dá exemplo dizendo que quem vive em Cristo, assim como Cristo, o próprio Cristo se entregou em sacrifício, verso 2, né? Assim como Cristo se entregou em sacrifício, e isso foi agradável a Deus, que no nosso meio, no meio dos crentes, no meio dos cristãos, não deve haver, número 1, imoralidades, impureza, ganância. Esses pecados, disse o apóstolo Paulo, não tem lugar no meio do povo de Deus. Aleluia. Paulo fala que, por exemplo, histórias obscenas, conversas tolas, piadas vulgares, não são para vocês. Verso 5. Amém. Quem vive dessa forma não herda o reino de Deus. E ele fala, por exemplo, verso 6, que não deixemos ser enganados por palavras vazias, porque daí vem a ira de Deus sobre os desobedientes. Ou seja, o contexto do que Paulo fala sobre ficar cheio do Espírito Santo já é a vida em santificação. Uma vida separada, uma vida exclusiva para Deus. E aí, depois que ele diz para a igreja, não viva na prática desses pecados, dessas imoralidades, e ele chega até a falar em piada, irmão. Não viva contando piadinha obscena, porque os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Aí depois ele chega no verso 18 e diz: enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, vamos para o verso 15. Nós vamos nos deter no 18, mas vamos ler mais uma vez o 15, 16 e 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécios é uma palavra que pode ser traduzida como louco. Para Paulo, qualquer pessoa que não anda segundo a palavra de Deus é louco. É alguém sem juízo. Antigamente,
Tinha uma tradução da Bíblia que aqui tinha assim, a tradução era: não seja falto de juízo. Sem juízo, irmãos. Não seja uma pessoa sem juízo. Amém. Procure ser sábio. Primeiro, verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia aqui que Paulo está transmitindo é: se você é redimido, se você é salvo, se você foi perdoado, se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, você foi redimido. Então agora que você é um redimido, pegue o seu tempo e coloque redenção no seu tempo. Amém. Como é que nós podemos entender isso? Basicamente o que Paulo está dizendo, irmãos, é: olha, use o seu tempo para cumprir a vontade de Deus. Amém. Transforme o seu tempo em um tempo de salvação, em tempo de glória para Deus. Traga redenção para o seu tempo. Amém? E ele diz: porque os dias são maus. Imagine se Paulo visse os nossos dias. Aí ele colocaria: porque os dias são maus e verdadeiramente maus. Porque os nossos dias são maus. Ah, pastor, então vamos ficar cheios do Espírito Santo somente para não sermos pecadores? Para não andarmos em imoralidade, nessas coisas que acabaram de ser ditas? Não, irmão. Você precisa viver no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo para conseguir suportar os dias maus. Sem a graça da operação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, nós não permaneceremos de pé. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Já eu vou mostrar melhor isso para vocês, mas olha. Chega num irmão que não está bem. O irmão não está bem na fé, está pensando em deixar as coisas do Senhor, a igreja. Chega nele e pergunta: você está lendo a Bíblia? A resposta sempre é não. Nunca foi sim. Só se você encontrar alguém diferente. Nunca está lendo a Bíblia. Está orando? Também não. Então, como é que vai estar cheio do Espírito Santo? Você está mais vazio. Você está mais vazio do que aqueles sacos de açúcar depois que o pessoal tira tudo que está dentro. Verso 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Basicamente o que Paulo está dizendo é: seja sábio, verso 15, não seja louco, traga salvação redimindo o seu tempo, porque os dias são maus, e já que os dias são maus, e você tem que ser sábio, não seja insensato, mas procure saber qual é a vontade de Deus para esse dia, para o seu dia, para essa vida, para essa sua existência. Procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Aí eu pergunto: quem aqui tem procurado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu me lembro quando eu era jovem, Islândia, minha esposa está ali, e ela com certeza vai se identificar com isso. Quando nós éramos jovens de igreja, você sabe qual era a oração número 1 dos jovens? Era: Senhor, qual é a sua vontade para a nossa vida? Para a minha vida. Essa era a oração. Não sei se alguém aqui passou por isso, mas irmão, todo mundo antigamente que era jovem, não sabia ainda o que ia ser no futuro. A gente não ficava dizendo: Senhor, eu vou ser engenheiro, médico, eu vou ser professor. Não, era: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Você orou assim, minha filha? E ainda dizia assim na oração, ela está lembrando aqui, verdade? Ainda dizia assim: Senhor, o que o Senhor quiser fazer da minha vida, eis-me aqui. Agora olha para mim, irmãos, não é exatamente o que Paulo está dizendo aqui, não? Amém. Não seja insensato, mas procura saber, compreender, entender qual a vontade do Senhor para você. Aí eu pergunto para a igreja: você tem orado? Você tem falado com o Espírito Santo? Você tem dito: Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Ou será que você tem dito assim: Senhor, isso é o que eu quero para a minha vida?
Me segue. Eu digo, são muitos os que oram assim, os que vivem assim. Senhor, esse é o meu plano. Senhor, eu quero que isso dê certo. Tá, vai dar certo, Senhor. Eu fico imaginando Deus no trono dizendo, não tem nada aí que eu tenha planejado para você. Esse não é o meu plano para você. Procura conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. E aí agora chega o verso 18, que é o nosso tema da noite, onde Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro, irmãos, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, ok? Quando uma pessoa está embriagada pelo efeito do vinho, na verdade essa pessoa está tomada pelo efeito que o álcool produz. Ou seja, as ações, os pensamentos e as palavras, o comportamento é de uma pessoa que o álcool é quem está dizendo que ela deve se comportar daquele jeito. É o álcool quem dita a vida dela. Tem gente, eu me lembro, você pode até achar estranho, mas o pastor já foi do mundo, né, irmão? Eu me lembro quando eu era jovem e que eu bebia e eu ficava mais corajoso, mais ousado, né? Eu era tímido, a timidez morria. Era o efeito do álcool. Se eu não tinha coragem para falar com a menina, com álcool eu falava com 3 ao mesmo tempo. Mas eu pergunto, era eu ou o álcool? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Do mesmo modo, o que Paulo está dizendo é que do mesmo modo, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é completamente controlada pelo Espírito Santo. Amém. O que é ser cheio do Espírito Santo? E por que Paulo faz essa comparação com não vos embriagueis com vinho? Porque quando a pessoa está cheia de vinho, ela está sendo controlada pelo vinho, pelo álcool. Paulo está dizendo, não fique embriagado com vinho, não seja controlado pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, seja controlado pelo Espírito Santo. A nossa natureza caída, essa carne pecaminosa, irmãos, ela precisa ser cheia do Espírito Santo, para que nós não façamos o que queremos. Por que precisamos ser cheios do Espírito Santo? Porque precisamos ser controlados por Ele. Quando nós controlamos a nossa própria vida, seguimos os nossos próprios desejos, seguimos as nossas ânsias, seguimos os nossos propósitos e acabamos em pecado. Mas se o Espírito Santo nos encher, nos controlar, então nós vamos viver verdadeiramente para a glória de Deus. Amém. Paulo está fazendo aqui, irmãos, uma distinção entre alguém cheio do Espírito Santo e alguém cheio de álcool. E a ênfase que Paulo dá está na palavra dissolução. Você sabe o que significa a palavra dissolução? Bota o versículo aqui, por favor. No início. E não vos embriagueis com vinho, no qual há o quê? Dissolução. Segura aqui, por favor. Dissolução pode ser traduzido. Inclusive tem Bíblias de linguagem moderna que já vem assim. A palavra dissolução pode ser traduzida como descontrole. Então poderíamos ler esse versículo assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há descontrole, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, mas seja controlado pelo Espírito Santo. Amém. Agora olhe para mim, irmão. Sabe por que precisamos também ser cheios do Espírito Santo? Porque nós não sabemos controlar a nossa vida da forma que Deus quer. Nós não sabemos.
nós parecemos uma máquina de fazer erro. Não tem ninguém na Bíblia que tenha feito sua vontade e que tenha coincidido com a vontade de Deus. E quando você e eu fazemos a nossa vontade, nós não fazemos a vontade de Deus. Por isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, para finalizar essa parte, ser cheio do Espírito Santo em comparação com ser cheio de álcool. Diga assim comigo: cheio de álcool? Mais alto, vamos lá. Diga cheio de álcool, que é o vinho, amém? Diga cheio de álcool, sem controle. Cheio do Espírito Santo, cheio de controle. Alguém pode dizer amém? Ah, pastor, mas eu pensava que ser cheio do Espírito Santo era rodar, pular, subir no poste. Eu pensei que era para ser cheio do Espírito Santo, que era para ser como aquele pastor da internet, que é o pastor metralhadora. Que eu pensei que era para receber a unção do boi selvagem, que é para quebrar a parede. Eu pensei que era ser cheio do Espírito Santo era rodar, cair, levantar, correr, esbarrar, correr lá na rua, voltar, chorar. Então deixa eu explicar isso para você. Essa carne pecaminosa, quando Deus está fazendo, quando Deus está operando em nossa vida, seja na igreja, seja na nossa oração em casa individual, e o Espírito Santo nos enche, às vezes temos reações. Mas essas reações que ocorrem em nossa carne não são, escute o que eu estou dizendo, não são ações do Espírito Santo. Verdade. Não são. Por quê? Se é o Espírito Santo que está agindo em você e está fazendo você se arrepiar, então por que quando você está assistindo filme de terror você se arrepia? Pastor, e se eu assisto filme de terror? Claro que não, mas você, sem estar cheio do Espírito Santo, assiste. Então, quando você está, assim, vocês têm quintal na sua casa, né? Aí você sai meia-noite, dá uma voltinha lá fora, você se arrepia todinho. O que significa isso? É que você está cheio do Espírito Santo. Mas na igreja, se você ouve um louvor, e o louvor é bonito, aí você se arrepia e diz: eita, o Espírito Santo está aqui. Você não sabia que ele estava aqui? Você só chegou agora porque você se arrepiou? Ele já estava, irmão. Ele já estava aqui. Amém. Então, ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio do controle de Deus. Amém. Ser santificado pela presença do Espírito Santo. Significa ser controlado por Ele. Amém? Amém. Então, pastor, mas eu gostava tanto de rodar. Você pode estar dizendo, né? Pastor, eu gostava do reteté. Gosto de bater o pé, dar aquela sapateada. Sabe, pastor, eu gosto daquele negócio. Então eu vou dizer para você. Você gostava de aparecer. E quando você começava com aquele sapateadinho, o Espírito Santo ia embora. Porque não tinha mais lugar para ele. Pastor, mas quer dizer que a gente não pode sapatear? Eu não sei, irmão. Não está na Bíblia. Eu não sei. Eu sei que você cheio do Espírito Santo pode ter algumas reações. Pode ter chorar, um monte de coisa. Mas não significa que é o Espírito Santo que está fazendo você chorar. Simplesmente você está reagindo. Você está tendo sensações com a presença do Espírito Santo. Está claro, irmãos? Falamos o que é ser cheio do Espírito Santo. E no verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer agora como ficar cheio do Espírito Santo. Quem quer aprender? Amém. Vamos lá, verso 19. Falando entre vós com... Vamos lá, igreja. Falando entre vós com... Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos
de ficar cheio do Espírito Santo começa como? Falando entre vós com salmos. Vamos entender isso aqui? Devemos lembrar, irmãos, que Paulo era judeu e que no início da igreja, a maioria da igreja era formada de judeus, e os salmos, eles fazem parte da história do povo judeu. Amém. O livro de Salmos tem um significado do povo judeu completamente diferente do que tem para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque os salmos, para os judeus daquela época e até hoje, tradicionalmente, eles representam uma forma de poesia ou de música que fala das verdades eternas de Deus. Um tipo de música que revela o caráter e os atributos de Deus. Amém. Quando os salmos foram escritos, eles foram escritos para serem cantados, mas não como nós cantamos as músicas. Escute bem direitinho, isso é muito importante para você. Antigamente, e ainda hoje, existiam as festas judaicas. Semana passada eu falei das 3 principais aqui. Pentecostes era uma. O povo judeu era orientado na lei de Deus, escrita por Moisés, e que pelo menos uma vez por ano eles tinham que sair do país em que eles viviam, da cidade distante em que eles viviam, até Jerusalém. Para quê? Para as festas do calendário judaico. Estão comigo? Amém. Preste atenção. Durante o percurso, no caminho, até chegar em Jerusalém, o que eles faziam? Cantavam os salmos. Amém. Aí você chega numa criança judia, com 8 anos de idade, e pergunta para ela: o que você tem a dizer sobre Deus? Aí a criança pensa no salmo e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aí você chega numa criança, filho dos irmãos aqui da igreja, e pergunta quem é Deus. O menino vai olhar, sorrir. E será que tem resposta? Hein, papai? Pastor, onde é que você quer chegar nisso? Pense comigo. Os salmos eram músicas, poesias, sim, mas tinham um propósito de ensinar sobre Deus, repetidamente. Ok? Então essa era a ideia de salmos para o povo judeu. Quando Paulo diz aqui, falando entre vós com salmos, Paulo está dizendo: quer ficar cheio do Espírito Santo? Fale entre vocês salmos. O que quer dizer isso? Quer dizer cantar? Pode ser. Mas não é somente isso. Paulo está dizendo: olha, povo judeu, começa a falar dos atributos de Deus que estão lá nos salmos. Começa a falar quem Deus é, da operação, de como Deus te guarda, como Deus te livra, como Deus te faz nova pessoa. Amém. Estão comigo, irmãos? Amém. Depois ele diz: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Louvar o Senhor é, meus irmãos, uma forma de ficar cheio do Espírito Santo. Eu particularmente acredito que alguns cristãos nunca experimentaram ficar cheios do Espírito Santo através de louvores, mas alguns já devem conhecer. Veja só, basicamente o que Paulo está falando aqui é: fiquem cheios do Espírito Santo, ou seja, controlados pelo Espírito Santo, santificados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Aí Paulo diz: agora eu vou ensinar a forma de você fazer isso. Cante ao Senhor louvores de todo o seu coração. Amém. Estão aqui? Amém. Agora olha para mim. Agora há pouco nós cantamos 3. Você cantou todo o seu coração? Toda a sua... O que significa cantar de todo o seu coração? Essa é fácil. Intensidade, verdade, ousadia. O que mais? O que mais?
Sinceridade. O que mais, irmãos? Amor. O que mais? Alegria. Olha, todos nós sabemos disso. Nós cantamos 3 louvores. Você fez isso? Eu não fiz. Por isso você não ficou cheio. Pastor, eu pensava que era mais difícil. Não, é bem fácil. Vamos ler de novo? Vamos lá. Verso 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, que aqui sabemos é maiúsculo, Espírito Santo, ok? Falando entre vós. Vamos ficar cheios do Espírito Santo? Não. Como é que a gente faz isso? Falando entre nós com salmos, cantando as promessas de Deus, entoando, cantando, louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais. Pastor, mas por que é um canto espiritual? Não vamos fazer doutrina falsa aqui, né, irmão? Se você está cantando a Deus de coração, o final disso vai ser um canto espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Amém. Ou músicas que vão produzir o que é espiritual na sua vida. Eu me lembro, irmãos, e me permita dizer um testemunho breve. Eu me lembro de uma vez em que eu estava passando por um desafio muito grande em minha vida. Um grande desafio. Eu não sabia o que fazer. Estava numa dificuldade grande. Nós não tínhamos filhos ainda. Eu cheguei em casa, eu estava mal. E a minha esposa olhou para mim e disse: você não vai ouvir seus louvores hoje, não? Foi assim? Aí eu estava sem vontade. Alguém aqui já foi tomado por cansaço e junto com cansaço vem tristeza? Amém. Levanta a mão, seja crente. Todo mundo, né? Irmãos, eu estava a ponto de assim, se Jesus aparecesse e dissesse assim: eu te dou a opção de desistir agora. Eu dizia: aperta o botão aonde? Estava triste. Tinha saído do emprego, estava mal, irmão. E aí Islane falou: vai botar os seus louvores não? E aí eu peguei CD, DVD, né? Ela mesmo tinha me presenteado, eu ouvia todo dia. Daquele cantor Marcos Witt. E era aquele CD Deus de Pactos. E uma das músicas mais bonitas do CD, mais tremendas, é Graças. É Graças, né? Uma música? Quem lembra dessa música, irmãos? Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus, eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, Jesus. Vocês lembram? Irmãos, eu comecei a ouvir e botei para repetir. E fui repetindo, e fui cantando, e fui cantando, e fui cantando. Daqui a pouco, irmãos, eu estava cheio do Espírito Santo. A tristeza se tornou alegria. O sentimento de desistência se tornou certeza e convicção da coragem de que Deus estava comigo. Daqui a pouco tudo que era negativo, como uma nuvem, como um vapor, sumiu e ficou somente a voz de Deus no meu coração, me lembrando das suas promessas. E eu continuava cantando: eu te dou graças. E cheio do Espírito. Meus irmãos, o desejo do apóstolo Paulo e o meu é que nós
estivermos aqui cantando, façamos isto de todo o nosso coração para ficarmos cheios da presença do Espírito Santo. E que isso ainda não seja suficiente. Coloque na sua casa, coloque no seu fone de ouvido, coloque o som bem alto, se você tiver, e vai para lá, canta de todo o seu coração, para ficar cheio do Espírito Santo. Coloca a música dizendo: eu vou cantar para Deus, porque Paulo disse que é assim que fica cheio do Espírito Santo, que eu não vou sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Se você for casado, chama a mulher, chama o menino, chama o papagaio. E vamos todo mundo cantar para Deus. Você tem duas opções: viver vazio ou viver cheio. Eu não sei você, não tem, para mim nem essa segunda opção nem vale. O negócio é a primeira, ficar cheio. Estão aqui? Vamos lá. Finalizando a nossa pregação. Uma reflexão primeiro. Ficar cheio do Espírito Santo pode ser seguido por evidências físicas? Sim. Amém. Mas não é a regra, nem o propósito número 1. Porque já sabemos que o propósito número 1 de ser cheio do Espírito Santo é uma vida santa. Amém. Ok? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1, a Bíblia diz que Paulo chega em Éfeso e ele encontrou ali alguns discípulos. No verso 6 de Atos 19 diz que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas e profetizavam. Então, sim, podemos ficar cheios do Espírito Santo e falar em línguas e profetizarmos? Sim, cremos. Me permita dizer uma coisa para vocês muito importante. Existem muitas igrejas que creem na palavra de Deus, mas muitas igrejas que têm se dedicado a estudar mais a palavra de Deus têm se afastado dos dons do Espírito Santo. E nós precisamos das duas coisas, da palavra e do Espírito. Nós precisamos estudar a palavra, ficar cheios da verdade, mas também cheios do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que crê no poder da palavra e crê nos dons do Espírito Santo. Amém, irmãos? E eu quero finalizar essa pregação com 3 lições que nós podemos extrair dessa passagem. A primeira delas: se não vivermos cheios do Espírito Santo, vamos cair nas obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: andai no Espírito. Olha só, olha aí comigo, verso 16: andai no Espírito, e jamais vocês irão satisfazer os desejos da vossa carne. Se vivermos cheios do Espírito Santo, não vamos cair na armadilha de viver de forma carnal. Amém, justos? 2. É a vontade de Deus que fiquemos cheios do Espírito Santo. Veja que Paulo diz no verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui está o apóstolo Paulo ensinando para a igreja qual a vontade de Deus. Não é só uma leitura qualquer. É o próprio Deus dizendo qual é a vontade dele para a sua vida. Quando o Senhor te salvou, Ele não salvou você, Ele não te salvou meu irmão, Ele não te salvou minha irmã para viver de qualquer maneira. Ele te salvou, Ele te redimiu, Ele perdoou os teus pecados para que você vivesse cheio do Espírito Santo. Esse é o modo de vida que Ele estabeleceu para você. Essa é a verdadeira vida. A vida no Espírito, longe das obras da carne. E outra prova que isso é uma vida debaixo da vontade de Deus está em João capítulo 20, verso 21. Porque lá Jesus apareceu aos discípulos e disse assim para eles: assim como o Pai me enviou, eu os envio.
Verso 22. Então soprou sobre eles e disse: recebam o quê? Do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo naquele dia. Essa é a vontade de Deus, irmão. Você, meu irmão, você, minha irmã, cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E por último, ser cheio do Espírito Santo traz sinais de uma vida espiritualmente madura. Se você vive cheio do Espírito Santo, isso é um sinal de que você é um crente maduro. Amém. Sabe por quê? Porque você é um crente que ouve a palavra e faz o que ela manda. Aleluia. Isso que faz cheio do Espírito